Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar, queridos. Como disse ontem, ainda continuo louvando a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Agradeço ao pastor Jorge por ter confiado o púlpito da igreja, o irmão Edenilson pelo convite. Quero também, ontem não disse aqui, mas quero agradecer o casal de pastores, Francisco e Cristina, que tem sido uma bênção na minha vida, no meu ministério. Posso dizer que este casal tem sido como pais para mim. Mesmo quando venho a Penápolis e prego em igreja que não é a deles, às vezes na Batista Ebenezer, às vezes na igreja Luz para as Nações, eu tenho me hospedado na casa deles, digo que lá tem o meu quarto, me sinto de fato como da casa. E eu louvo a Deus pela vida deste casal. Deus coloca pessoas na nossa vida para ser bênção. E ao longo da minha vida eu tenho desfrutado de bênçãos como esta. Antes de compartilhar o texto e a palavra que Deus colocou no meu coração, hoje também eu tenho uma razão muito especial para agradecer a Deus. Eu estou aqui louvando a Deus por bênçãos tão especiais que Ele tem derramado sobre a minha vida. Há exatamente 17 anos, hoje está fazendo 17 anos, que na primeira igreja presbiteriana de Assis, eu estava recebendo aquela linda mulher como esposa, e hoje eu louvo a Deus por esses 17 anos. Eu vou pedir que você se coloque em pé só um instante. Já falei para você algumas coisas, mas eu quero, diante da igreja, o povo de Deus, falar algo para você, Fernanda. Posso dizer, como Boaz disse a Ruth, lá no livro de Ruth, capítulo 3, versículo de número 11, eu posso dizer: toda a cidade do meu povo sabe que você é mulher virtuosa. Nesses 17 anos, você tem sido companheira, você tem sido uma bênção na minha vida. Antes de conhecê-la, eu estava pregando na igreja metodista de São José do Rio Preto, e o pastor me fez a seguinte pergunta: como que você tem orado pedindo a sua esposa? Como eu orava muito por isso, a resposta estava na ponta da língua. Eu disse para ele: eu oro pedindo uma esposa que canta, que toca, que prega, que profetiza. E fui falando. Ele me interrompeu e disse assim: pare, comece a orar certo. Peça para Deus uma esposa que seja bênção na sua vida. Se você tiver uma esposa que seja bênção na sua vida, consequentemente, ela vai ser uma bênção no seu ministério. Naquele dia eu corrigi a minha oração, e não demorou muitos dias, eu tive a oportunidade de lhe conhecer. Sei que você tem aberto mão, até mesmo de uma carreira profissional, para estar ao meu lado,
para me acompanhar no ministério. Você tem sido uma mãe maravilhosa. E hoje, diante de todos esses meus irmãos, muitos deles nós não conhecemos, eu me apresento diante do meu Deus para dizer a Ele obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Deus te abençoe. Queridos, eu sei que aqui neste púlpito tem passado muitos grandes homens de Deus. Eu sei que neste púlpito tem vindo homens tão conhecidos em nosso país, homens que têm sido referência como líderes e pastores. Mas eu quero me colocar no meu lugar. Eu sou um simples servo de Deus, mas tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Eu não sei qual foi ou qual é a expectativa do teu coração em relação ao pregador aqui nesses dias, mas eu quero dizer a você que a tua expectativa esteja unicamente no Senhor. Não espere muita coisa do pregador, porque o pregador é uma pessoa simples, muito limitada, mas que serve um Deus que é poderoso para fazer grandes coisas. E certamente Ele tem coisas grandes reservadas para você. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, quero compartilhar com vocês sobre a experiência deste jovem profeta que foi chamado por Deus para uma grande obra, para um grande ministério. E certamente ao longo da mensagem nós vamos ser convencidos ou lembrados de que Deus escolhe pessoas que se julgam às vezes incapazes. Nós vamos ser lembrados ou vamos poder reconhecer que Deus chama pessoas que se julgam incapazes e Ele usa com grande poder para que o nome do Senhor seja glorificado. E o texto da palavra de Deus nos diz assim, a partir do verso 1: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras.
Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reino, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não prevalecerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Versículo 19, gostaria que você atentasse para o que está no versículo 19. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você, e o protegerei, diz o Senhor. Queridos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração e devo compartilhá-la com todos vocês. Eu fico encantado ao ler, ao estudar a experiência do chamado deste moço, deste profeta chamado Jeremias. Eu fico encantado como um modo tão especial que Deus trabalha nas nossas vidas. Queridos, Deus, Ele quando nos chama, Deus quando nos coloca diante de um desafio, onde falamos sobre alguns desafios, eu quero dizer para você que Deus não nos deixa enganado, Deus não faz propaganda enganosa. Queridos, Deus ele é muito claro, Deus ele é muito claro. Por isso nós não pregamos, não somos pregadores de um evangelho triunfalista, não somos pregadores de um evangelho que se prega por aí dizendo: olha, sirva a Deus e você não mais terá problema, e você não mais terá desafios, não mais terá dificuldade, não mais terá luta. Não, nós não pregamos este evangelho, porque não é assim que a palavra de Deus funciona, não é assim que Deus trabalha. Pelo contrário, Deus ele sempre nos prepara, Deus ele sempre nos mostra qual é a realidade que temos pela frente, quais são os desafios que nos esperam pela frente. Ele não nos engana. Ele então chama um jovem
para ser profeta e ser a sua boca e trazer ao seu povo uma palavra de advertência. E Deus chama um jovem, e quando esse jovem se vê diante do chamado de Deus, a primeira coisa que ele diz, a primeira resposta que ele diz assim: Deus, eu não estou apto, eu não estou em condição, Deus, eu não tenho experiência suficiente, Deus, olha, eu sou tão jovem, eu não passo de uma criança, logo eu não tenho condição de atender ao teu chamado, logo não tenho condição de fazer o que o Senhor está me propondo. Queridos, é sempre assim que nós reagimos. Por vezes, queridos, Deus tem nos chamado, por vezes Deus tem falado quais são os planos dele para a nossa vida, mas quando nós entendemos que o que Deus tem pela frente vai requerer de nós um comprometimento maior, vai requerer de nós um esforço maior, nós tentamos driblar. Todos querem vitória, todos querem sucesso, todos querem o prêmio, mas nem todos querem pagar o preço para se alcançar a vitória, a bênção, o sucesso. Queridos, e quando nos vemos diante de um desafio um pouco maior, nós dizemos para Deus: Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho experiência. Mas entenda, queridos, que todas as vezes que nós apresentamos uma desculpa para Deus, Ele vem ao nosso encontro, e Ele tem sempre uma solução para aquele problema, Ele sempre tem uma resposta para aquele argumento que nós estamos usando como desculpa. Queridos, o Senhor, Ele tem coisas tão grandiosas para fazer na vida de muitas pessoas aqui. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na vida de muitas pessoas. E muitos aqui têm usado ou têm apresentado a Deus algumas desculpas, alguns argumentos. E nesta noite Deus nos trouxe aqui para a celebração do 5º ano de aniversário do Coral Hebron, porque Ele tem algo para fazer em nós e depois para fazer através de nós. Queridos, e Ele então, Ele nos ouve, Ele nos deixa, nós temos liberdade com Deus e podemos falar para Deus quais são as dificuldades que nós vemos, quais são as dificuldades que nós encontramos, mas nós também precisamos ter e manter os ouvidos abertos, porque Ele vai falar conosco, assim como Ele falou com Jeremias, e Ele pôde dizer: Jeremias, não diga que você não tem experiência, não diga que você não passe de uma criança, porque antes mesmo de você nascer, eu já estabeleci um propósito. Antes mesmo de você nascer, eu te separei, eu te escolhi. Jeremias, não diga que você não tem condição, porque eu te chamei. Queridos, muitos de nós estamos recusando ou estamos correndo do que o Senhor de fato tem preparado para nós. Deus estabeleceu um plano, e um plano excelente, um plano de bênção. Deus estabeleceu um propósito para a sua vida em todas as áreas. E o Senhor pôde então dizer para Jeremias: eu vou te enviar, Jeremias, e você vai anunciar, você vai falar tudo o que eu quero que seja dito para os homens.
E o Senhor então diz para ele assim: olha, o Senhor tocou na boca dele e disse: olha, ponho em sua boca as minhas palavras. Eu coloco na tua boca as minhas palavras, e eu estou lhe dando autoridade. Queridos, eu tenho dito na minha igreja que o segredo do sucesso ministerial, ou o segredo do sucesso na vida de muitas pessoas, não é o know-how que elas possuem, não é a experiência que elas têm, não é o preparo que elas têm, não. O maior segredo é se dispor para Deus. Este é o segredo. Se disponha, diga para Deus: Deus, eu estou aqui. Diga para Deus: Deus, faça na minha vida tudo que o Senhor planejou. Eu não quero nada na minha vida que esteja fora do que o Senhor planejou. Eu não quero nada no meu casamento que esteja fora do que o Senhor tem proposto. Eu não quero nada no meu trabalho que esteja fora da tua vontade. Começa se colocando na presença de Deus com um coração inteiro, e você vai ver o agir de Deus de um modo muito extraordinário. E o Senhor toca nos lábios e diz: olha, coloco na tua boca as minhas palavras e eu estou te dando autoridade. E que autoridade! Não corra daquilo que Deus tem para fazer através da tua vida. Não corra. Mas como disse no início, Deus, ele joga limpo. Mesmo ele chamando, mesmo ele capacitando, mesmo ele dizendo: olha, as palavras não serão suas, não é você que vai ter que produzir profecia, não é você que vai ter que produzir conselho, não é você que vai ter que produzir nada. Eu apenas vou usar a tua vida como um canal. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e você vai ter apenas que, olha, você vai ter apenas que transmiti-la. Todo o trabalho vai ser meu. Você apenas vai se dispor na minha presença. As palavras são minhas e eu as coloco na sua boca. Queridos, o Senhor, Ele está tocando na sua vida de um modo muito especial. Você que tem julgado tão inexperiente, tão fraco, tão incapaz, através da experiência de Jeremias, nós vamos aprender que é se dispondo na presença de Deus que vemos o agir do Senhor. Deus joga limpo e diz assim: olha, eu vou colocar as palavras na tua boca, mas eu vou te enviar a pessoas que vão resistir. Eu vou te enviar a pessoas que não vão aceitar muito o seu ministério, não vão receber muito as palavras que eu vou colocar na sua boca. Jeremias, se prepare, porque os teus inimigos serão os reis, os teus inimigos serão os príncipes, os teus inimigos serão os sacerdotes. Todos estes vão lutar contra você, rapaz. Todos estes, em algum momento da sua história, vai tentar impedir você chegar onde você deve chegar. Mas eu quero que você saiba, que diante destes adversários, diante destes inimigos, você não vai perecer. Você não vai perecer. Eles lutarão contra você, mas você não será vencido por eles.
por uma única razão. Não é porque você é forte, não é porque você é experiente, não é porque você... Não, é por causa da minha presença. É a minha presença, é a minha presença, é a minha presença, é a minha presença, é a minha presença na tua vida. A razão de você ser preservado, a razão de você ser guardado, a razão de você não ser vencido, é a minha presença em você, é a minha presença com você. Por esta razão eu convido você, busque intensamente a presença de Deus, não negocie isso, clame pela presença de Deus na sua vida, porque, queridos, enquanto você estiver firmado na presença do Senhor, você desfrutará de toda a bênção que emana da pessoa dele. Queridos, e Jeremias então começa, e Deus mostra para ele visões, e Deus interpreta para ele as visões, dizendo: ó, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Tem muitas pessoas aqui que exercem ministério há muitos anos. Tem muitas pessoas aqui que exercem ministério desde muito antes de eu nascer. Like eu fuiste quem de rei eu tenemene faz. Mãe que eu Deus tu recleia de bas. Pessoas que experimentaram grandes lutas e grandes desafios. E muitas vezes luta. Muitas vezes sofre com uma luta dentro de si, pensando até mesmo em desistir, em parar, porque a luta é grande. Porque eu encontrei alguém que não me apoia. Porque eu encontrei alguém que, dificulta as coisas, e assim por diante. Mas nesta noite eu quero lembrar a cada um, queridos, é a presença de Deus comigo, é a presença de Deus com você, que é a garantia de vitória certa e da bênção certa. E Jeremias então começa exercendo o seu ministério, e começa desenvolvendo o seu ministério, enfrentando os desafios. Agora ele foi convencido por Deus, ele agora está certo de que Deus o chamou. Ele mesmo se julgando incapaz, ele tem agora a palavra de Deus sobre ele, dizendo: as palavras não serão produzidas por você, eu é que as colocarei na tua boca. Ele agora tem uma palavra, uma promessa de Deus, dizendo: olha, o ministério será bem espinhoso, o ministério será, difícil, mas eu vou estar com você. Os teus inimigos serão os grandes da terra, é verdade, mas nenhum desses é maior do que a minha presença contigo. Queridos, mas fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, não significa estar isento de lutas. Estar fazendo o que Deus falou para fazer não significa estar isento de dificuldades. Jeremias estava no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus o chamou para fazer, e ele começa a enfrentar desafios, começa a enfrentar problemas, e há um momento no capítulo 20, no versículo de número 9, em que este profeta, ele abre o coração dele, e ele fala, talvez um momento de crise, talvez um momento em que, as coisas não estavam muito bem dentro dele.
Ele começa então a abrir o coração e falar da sua experiência pessoal, sabe, com o ministério que ele exercia. E eu chamo a tua atenção para o que está no capítulo 20, no versículo de número 9. Ele diz: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo e já não posso mais. Queridos, por vezes, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo estando no centro da vontade de Deus, às vezes nós experimentamos, sabe, conflitos dentro de nós. Às vezes nos vemos, sabe, metidos em grandes dramas. Foi assim com o profeta Abacuque, e nós vemos isso com o profeta Jeremias, ele dizendo: olha, quando eu penso em parar, quando eu penso em desistir, quando eu digo não vou mencionar mais, ou talvez em outras palavras, quando eu digo não vou mais ser a boca de Deus, quando eu digo não vou mais pronunciar, há um fogo, eu percebo um fogo dentro de mim, e este fogo é impossível de conter. E eu quero hoje dizer a você: um dia um fogo foi aceso no teu coração, e por vezes você tem tentado extinguir este fogo e não tem conseguido, porque este fogo é do Senhor, é a palavra, é a bendita, gloriosa palavra de Deus que existe dentro de você. Não tente contê-la, não tente contê-la. Abra sua boca e permita que o Senhor flua através da tua vida. Queridos, não perca tempo tentando conter, não perca tempo tentando resistir, não perca tempo, sabe, pensando ou dando lugar para pensamentos de desistência. Eu venho nesta noite dizer para vocês: Deus tem chamado cada um, Deus tem chamado cada um, Deus tem chamado cada um, como chamou Jeremias. Deus tem um plano na vida de cada um, e por vezes vocês poderão até experimentar situações difíceis, mas não deixa o fogo apagar no coração de vocês. Queridos, um coração de adorador precisa estar em chamas. Diga para quem está do seu lado aí, conjunto Hebron aí, diga para ela: um coração de adorador precisa estar em chamas. O coração de um adorador precisa estar em chamas. Não tente conter, não tente conter a chama, não tente. Jeremias disse: eu até tentei, eu até tento, mas eu não consigo. Queridos, quantas vezes nos sentimos só, não nos sentimos tão apoiados. Quantas vezes nós esperamos que alguém influente nos ajude, esperamos que alguém que um dia estendemos as mãos retribua conosco, e somos às vezes decepcionados, nos decepcionamos, porque esperamos no homem e do homem. Mas nesta noite eu quero dizer, eu vim aqui para lembrá-lo: Deus te chamou, Deus tem te capacitado. Deus em nenhum momento disse que seria fácil, em nenhum momento foi dito para você que seria mamão com açúcar, em nenhum momento foi dito isto. Pelo contrário,
Jesus disse aos seus seguidores, aos seus discípulos: terão aflição, mas não desanimem, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Tem muitos desanimados que serão restaurados. E sabe como virá esta restauração? Sabe como virá esse renovo? Esse renovo vem a partir da chama acesa dentro de você. E Jeremias disse: até tento, olha, se eu falar aqui, olha, não vou fazer mais isto, se eu decidir, vou deixar de fazer aquilo para o qual fui chamado, se eu disser, eu vou abandonar tudo, a chama que existe dentro de mim é tamanha que eu não consigo parar. Ele disse: estou tentando contê-lo, mas eu não posso mais. Esse mesmo Jeremias, quando nós olhamos para o capítulo de número 36, nós vemos Deus falando com Jeremias, dizendo: Jeremias, tudo que eu tenho falado para você, tudo que eu tenho anunciado para você, eu quero que você registre, eu quero que você coloque isso num livro. E Baruque foi chamado para ser o secretário, e isso foi com a ajuda de Baruque, Jeremias foi fazendo o que Deus mandou. Queridos, é gostoso fazer o que Deus manda, é prazeroso. Muitas vezes, sabe, nós achamos que porque estamos fazendo o que Deus mandou, tudo vai dar certinho, vai acontecer exatamente do jeito que nós pensamos. E eu acredito que Jeremias estava nessa expectativa. Jeremias estava preso, mas fazendo o que Deus mandou. E Jeremias e Baruque tinham a expectativa de que quando este livro fosse lido lá no palácio, o rei, as autoridades, ao ouvir a palavra, haveria uma conversão, o povo se voltaria para Deus, e Deus iria então abençoar a nação. Muitas vezes, nós experimentamos, ou muitas vezes nós vemos as nossas expectativas se frustrarem, mas mesmo diante das nossas expectativas frustradas, o Eterno continua sendo Deus, e no controle de todas as coisas. Talvez tenha pessoas aqui que tenha nesses últimos dias experimentado isso. Talvez você esteve tão cheio de uma certa expectativa e ela se frustrou. Mas eu quero dizer para você, Deus continua no controle, e Ele não se esqueceu de nenhuma das suas promessas, das suas palavras. E quando Jeremias pensava que o seu trabalho, com tanto esforço, resultaria na conversão de muitos, a Bíblia diz que quando o rei se deparou com aquele livro foi lido para o rei do lado da sua lareira ia cortando aquele livro aos pedaços, ia queimando tudo, ia queimando. Queridos, o trabalho de Baruque, o trabalho de Jeremias, parece que foi tudo por água abaixo. Parece que, olha, foi em vão tanto esforço, foi em vão tanto trabalho, foi em vão tudo.
Se você está no centro da vontade de Deus, se você está fazendo o que Deus mandou, ainda que aparentemente o resultado não parece ser tão positivo, eu venho dizer para você: Deus está no controle, Ele mandou fazer, Ele sabe bem do resultado. Não se deixe abater, porque o teu trabalho parece que não foi valorizado. Não se deixe abater, porque o teu trabalho não foi reconhecido. Não se deixe abater, não queira desistir do teu chamado só porque você tem tentado fazer a vontade de Deus e parece que não tem tido bom resultado. Jeremias ouve Deus novamente, e Deus diz assim: refaça o trabalho, e agora você terá a oportunidade de fazer muito melhor. E ele refez o trabalho. E por ele ter obedecido, por ele não ter desistido, é que nós temos esse livro em nossas mãos e podemos ser tão edificados. Queridos, porque alguém não desistiu porque teve que refazer um trabalho. Porque alguém não desistiu só porque encontrou alguém no caminho. Afinal de contas, Deus disse que seria assim. Afinal de contas, Deus disse: olha, os reis vão lutar contra você, os reis vão lutar, mas eles não vão prevalecer, porque eu estou na sua vida. Acredito eu, a Bíblia não diz. Acredito que ele olhava para trás e ele se lembrava desta palavra. Ele se lembrava desta palavra. Queridos, quando eu me converti, muitas vezes eu pensava que tinha motivo, razões para desistir. Me converti aos 13 anos, como disse ontem, fui para a igreja sem saber que eu estava indo para um culto. Sempre morei em fazenda, nos mudamos para a cidadezinha, e frente à casa que eu fui morar tinha um orelhão, e eu nunca tinha falado ao telefone, caipira, e o telefone toca, e o orelhão, o primeiro que chegasse atendia, e eu corria atender. E nisso estava passando um garoto que eu tinha acabado de fazer amizade com ele. Ele disse assim para mim: Clóvis, vamos para a igreja. Eu não conhecia outra igreja senão a que eu fui criado. Eu entrei na minha casa e disse para minha mãe: mãe, eu vou na missa com Edson. Tá bom. E fomos, e era um bairro um pouco retirado, e fomos. Quando chegou em frente à igreja, não era a igreja que eu pensava que estávamos indo. E eu perguntei: você é daí dessa igreja, de protestante? Ele disse: eu não, meus avós frequentam aí, vai ter um evento. E eles me convidaram. Era um sábado à noite, e naquele sábado eu ouvi a pregação da palavra pela primeira vez. Eu ouvi o evangelho, e mesmo sendo tão jovem, mesmo sendo um moleque, eu entendi a palavra. Nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha ouvido ninguém ler a Bíblia. Meus avós são espanhóis, católicos, muito católicos, então não conhecia outra igreja, não conhecia. Mas eu sabia, queridos, qual era a minha realidade. Eu sabia qual era o inferno que eu vivia. Minha mãe, extremamente brava. Meu pai, durante a semana, um santo homem, não tinha boca para nada. Minha mãe muito brava. Mas quando chegava final de semana, meu pai bebia todas. E aí ele descontava tudo que ele ouviu, ou tudo que aconteceu na semana.
E aquilo era um inferno. Compartilhei com os jovens hoje. Eu era um poço de traumas, eu era um poço de complexo de inferioridade, mas eu conhecia Jesus. Eu conhecia Jesus. E alguém me presenteia com uma Bíblia, eu levo a Bíblia para casa, depois de alguns dias, achando que, bênção, ganhei uma Bíblia. Minha mãe, muito brava, revoltada, queimou a Bíblia. E eu, com muita dificuldade, fui para a igreja. Eu sempre gostei de culto de oração, sempre. E bem próximo à minha casa tinha uma igreja de madeira. E um dia eu cheguei da roça, tomei meu banho e fui para aquele culto de oração. Minha mãe percebeu que eu estava na igreja, e ela foi lá na igreja, me expôs a constrangimento, porque ela muito brava, e ela me tirou de dentro da igreja. Eu estava ajoelhadinho quando eu ouvi a voz da minha mãe. Eu tinha 14 anos, ia fazer 15 anos. E o grupo que eu trabalhava com eles na roça começou a falar de um culto de passagem de ano. E todos empolgados porque iam ter a virada do ano na igreja. E eu pensava assim, o máximo que eu conheço é a missa do galo. E era verdade, o máximo que eu conhecia era a missa do galo, que era a missa do Natal, que a gente ia para a igreja um pouco mais tarde. E eles contavam lá na roça como era a experiência deles. E eu então, na véspera da passagem do ano, empolgado, e eu me preparei para ir. Eu só tinha na época uma calça e uma camisa para sair. Era assim que funcionava. E muitas vezes quando minha mãe percebia que eu queria ir para a igreja, ela molhava a única calça e camisa que eu tinha. E naquela passagem de ano não foi diferente. Ela me trancou numa despensa que tinha e disse: imagina, esses crentes estão loucos, isso é hora de fazer culto. E falou um montão. E eu então, na despensa, eram umas 10 da noite, chorei e deitei assim e dormi. Mas quando perto da meia-noite, a minha cidade é bem pequena, mas começou o barulho de fogos, pá, 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 e eu acordei e comecei a imaginar os meus amigos lá na igreja, cantando, orando. Comecei a imaginar a alegria deles, e eu comecei a fazer uma oração, e a oração era esta: Deus, me dê liberdade para servi-lo. Deus, me dê liberdade para servi-lo. E eu repetia isso. Eu não conhecia o poder do Espírito Santo, mas orando desta forma, um fogo se acendeu dentro de mim. E eu não conseguia. É verdade que a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta, mas a alegria que eu estava sentindo era tamanha que eu não queria conter. A impressão que eu tinha que quanto mais eu orava, a impressão que eu tinha que quanto mais alto eu orava, mais eu ia experimentar aquele gozo maravilhoso da presença do Senhor. E eu comecei a falar numa língua que ninguém na minha casa conhecia, muito menos eu. Naquela noite uma chama se acendeu. E eu quero dizer para você, por vezes nas minhas lutas, por vezes diante dos desafios que eu enfrento, eu percebo a presença desta chama intensificando. E esta é a razão de eu não desistir. Eu não sei em que dia, em que momento a chama se acendeu dentro de você, mas quando esta chama se acende, ou quando você já experimentou esta chama, você pode até ter uma experiência parecida com a de Jeremias, de ter o trabalho todo queimado, mas você recomeça
porque a chama está acesa dentro de você. Já vou encerrar. No capítulo de número 38, esse Jeremias foi jogado num calabouço. Agora lançaram mão de Jeremias e jogaram ele num calabouço, e a Bíblia diz que era um lugar que não tinha outra coisa senão lama, uma lama, ele se atolou na lama. E aí eu fico imaginando, o texto não diz, mas eu fico imaginando quais eram os pensamentos que permeavam a mente de Jeremias. E eu acredito que vinha à mente de Jeremias a seguinte lembrança, o seguinte pensamento: lá atrás Deus me chamou, lá atrás Deus me incumbiu de falar, e eu tenho falado. Lá atrás Deus disse que muitos não iam querer me ouvir e até se opor ao meu trabalho. Lá atrás Deus disse que os reis, os sacerdotes, os príncipes iriam lutar contra mim, mas Deus disse que eles não os venceriam. E naquela realidade, certamente ele se lembrava das promessas e da verdade de Deus. Em outro contexto, Jeremias disse: eu trago à memória aquilo que pode trazer esperança. Certamente ao longo do ministério de Jeremias ele exercitava isso. Ao longo do ministério de Jeremias ele aprendeu a exercitar isso, a trazer à sua memória as verdades, as promessas de Deus. Muitas vezes nós não praticamos isto, muitas vezes nós não aplicamos isto, muitas vezes nós damos vazão a pensamentos que não deveriam ou não devem estar dentro de nós. Por vezes, queridos, o inimigo sugere uma situação e nós então começamos a alimentar um pensamento que nós não deveríamos alimentar, e por essa razão parece que não temos força para vencer. Salomão disse: se você se mostra frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se esquece da promessa que Deus tem na tua vida, no dia da tua luta, a tua força será pequena. Mas começa a dizer: Deus um dia me chamou, Ele disse que estaria comigo, Ele é a garantia de que eu vou vencer essa luta. Eu não vou ser derrotado nessa prova, eu não vou ser derrotado nessa luta. A luta está gigantesca. Quem está lutando contra mim parece ser poderoso, parece ser forte, parece ser grande, mas não é maior do que aquele que me chamou, não é maior do que aquele que prometeu estar comigo. A luta que eu estou enfrentando parece ser grande demais, mas Ele disse que eu as enfrentaria, mas não seria vencido, não seria destruído. Ele está comigo, e há muitas pessoas neste culto aqui que precisam lembrar novamente disso, porque você está à beira de jogar a toalha e desistir de algo tão lindo que Deus chamou você e propôs para você. Jeremias estava lá, dentro daquele calabouço, estava lá. Não tinha nada, não tinha provisão nenhuma, não tinha recurso nenhum. Parecia que estava esquecido. Mas a Bíblia diz, quando você lê no capítulo 38, que um estrangeiro lá no palácio começa a falar com o rei, e começa a compartilhar a situação, e começa a dizer o que ele estava passando. Queridos, eu quero dizer para você, você pode até achar que você está esquecido. Você pode até achar que, olha, onde você está sabe, o pior da sua experiência de vida, pior das lutas que você já enfrentou. Talvez você seja até tentado a pensar: aonde está tudo aquilo que Deus falou? Aonde está tudo aquilo que Deus prometeu? Onde está? Você não está esquecido. Você não está esquecido. Você não está esquecido. Deus está usando e usará pessoas quem você não imagina.
Deus usará pessoas que você nem imagina. Sabe, Deus não usou um judeu, Deus não usou um compatriota de Jeremias, Deus não usou, sabe, alguém ali do ministério profético. Não, Deus usou um etíope de um nome tão estranho. Oh, Recandios Turialabás. E esse camarada disse: Jeremias vai morrer lá onde ele está, e não é justo o que ele está passando. E o rei diz assim: vai lá, leva uns homens contigo, e tira Jeremias desta situação. Meu querido, eu venho a este lugar, te cambia de subway que antes tu me cantas deite besta de que ne vios tu way que ne vas, para dizer a muitas pessoas que um dia tiveram uma experiência tão profunda com o chamado de Deus, ouviram de uma forma tão clara a voz de Deus, mas agora está enfrentando lutas, está pensando em desistir. Parece que o inimigo tem sugerido dúvidas, mas hoje eu venho dizer para você: não desista, porque Deus continua velando para que a palavra dele se cumpra. E Jeremias não foi esquecido naquele calabouço. Ontem eu compartilhei com vocês um pouquinho sobre o que Deus tem feito na minha vida, e eu posso dizer para todos vocês, pastora Cristina, talvez daqui seja a pessoa, e o pastor Chico seja a pessoa que mais me conhece. Eles me acompanham há exatamente 20 anos da minha vida, 20 anos do meu ministério. Primeira vez que eu preguei na Igreja Batista, que eu tinha 19 anos, hoje eu estou com 40, e desses 40, os últimos 17 na companhia dessa mulher tem sido uma benção. E eu posso dizer para você que nesses anos de vida com o Senhor, eu tenho experimentado o cuidado de Deus, e eu posso dizer, Ele tem excedido. Por favor, não me tenha por chato, mas olha para quem está do teu lado e diga carinhosamente: Deus excede. Deus excede. Deus excede. Ou seja, Ele faz mais do que pedimos, mais do que precisamos. Ele faz mais. Eu quero orar pela sua vida. Eu convido você a se colocar em pé. E eu vou fazer um pedido para todos vocês do coral Hebron. Não me tenha por chato, mas eu vou pedir que vocês saiam do lugar de vocês e venham aqui à frente. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar pela vida de vocês. É tão lindo ver a forma como Deus tem usado a vida de vocês. Muitos de nós não temos esse, sabe, eu não consigo cantar e bater palma ao mesmo tempo, não tem coordenação para isso, sabe, mas eu acho lindo a maneira como Deus tem usado a vida de vocês. Cadê o servo precioso que rege? Aqui, vem cá pertinho aqui, meu filho. E Denilson, vem cá, você é esposa. Louvado seja Deus. Gente,
Todas as vezes que nós nos dispomos a fazer algo para glorificar a Cristo, todas as vezes que nós nos dispomos na palavra, vinde, adorai de joelho, adorai prostrado, de joelhos diante do Senhor, o nosso Criador. Essa nossa postura, quando nós atendemos a este convite, os céus se descortinam. E quando os céus se descortinam, é impossível que o povo não seja abençoado. Terai que a sua que nebas. Continue sendo zelosos, dedicados na obra. Dificuldades, elas faz parte. Mas vocês foram chamados para cumprir um propósito. Talvez alguém dentro do grupo diz: eu não sou tão experiente. Mas Deus está trabalhando de forma tão linda e Ele vai capacitando. Que a neve a subuei que anderei que ande subuei que nebas. Eu vou orar com o coral. E se porventura você está vivendo, você que está aí, está vivendo uma situação da qual lá me de subuei que ande estir de cleia debas, você pensa: Deus não tem nada para mim, Deus não tem nada comigo. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo, que tem liberdade aqui, vai agir no teu coração. Corações que têm sido tomados pela frieza vão se aquecer novamente. Mas eu convido você a orar. Eu vou pedir que você, nesse momento de oração, ore com muita intensidade, ore com muita intensidade, sabe? Não se deixe se distrair por nenhum movimento, por nada, mas comece a falar com o Senhor, comece a falar dos seus dramas, das suas lutas, e você vai sentir o renovo do Senhor. E com o renovo do Senhor você vai sair por aquelas portas e você vai enfrentar todos esses desafios. Talvez é na família, talvez é no trabalho, talvez é nas finanças, talvez é no ministério. E você vai levantar a bandeira, e esta bandeira sinalizará a vitória, e o Senhor será glorificado. Deus, na autoridade que eu tenho no nome de Jesus Cristo, Senhor, movido pelo Teu Espírito que nos conduz, temos a plena convicção de que não somos como um barco à deriva, somos guiados pelo Teu Espírito. Ó Deus, eu reconheço a minha pequenez e a minha limitação. Eu reconheço, ó Deus, que Tu és soberano e as Tuas mãos estão estendidas sobre este lugar. Tu sabes tudo o que precisa ser dissipado dos corações. É o Senhor que nos sonda, e não existe nada em nós que o Senhor não saiba. Não existe nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma motivação do nosso coração que te seja desconhecida. Por vezes, Senhor, tentamos correr do plano e do propósito que o Senhor tem. Por vezes julgamos ser difícil fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, porque nos vemos tão pequenos, nos vemos tão limitados. Mas nesta noite, movidos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, nós entendemos que não é na nossa força, nós entendemos, Senhor, que não é na nossa força, mas é na força do Teu Espírito, é na força do Senhor. Em Ti nós existimos e em Ti nós nos movemos. As situações tão difíceis,
na vida de homens e mulheres, na vida destes jovens que se colocam, Senhor. Senhor, há pessoas aqui que diante das dificuldades pensaram em desistir, e eu venho pedir, faz com que a chama reacenda. Senhor, há pessoas aqui que, ó Deus, se dispuseram a trabalhar, gastaram tempo, ó Deus, esforços, ó Deus, em cima de um projeto, esperando um resultado, mas aparentemente o resultado positivo esperado não chegou. E por conta, Senhor, dessa frustração, acham que não vale a pena prosseguir. Mas a minha oração nesta noite é para que o Senhor venha e fale, e novamente redirecione, Senhor. E se necessário, ajuda este homem a recomeçar, ajuda, ó Deus, essa mulher a recomeçar, ajuda essa família a recomeçar o trabalho que aparentemente parece ter sido destruído. Deus, há pessoas aqui que, como Jeremias, estão se sentindo lá no vale, lá no poço. Mas não deixa esse coração se esquecer das tuas promessas. Não deixa, Senhor, este coração se esquecer das tuas verdades. Porque o Senhor em algum lugar está trabalhando em favor. De alguma forma o Senhor está movendo homens e situações. E o socorro vai chegar. E o socorro vai chegar. E o socorro vai chegar. Decalamasurianda labachurianda lamanalamanas. Estamos na tua palavra, estamos na tua promessa, e a tua palavra que o Senhor está conosco, a tua palavra que o Senhor está conosco, e é diante do Senhor que nós nos prostramos, é diante do Senhor que nós nos ajoelhamos, é diante do Senhor que nós nos colocamos para te adorar. Existimos para te adorar e te adoramos prostrados, rendidos à tua presença. Eu oro assim, ó Pai. Eu oro, Senhor, por esses amados que estão, ó Deus, comprometidos com este projeto. Continue honrando, abençoando, renovando, fortalecendo e recebendo adoração. Eu oro assim, no nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão comigo e vamos dizer juntos o que o Senhor disse para Jeremias? Vamos lá? Diz comigo: lutarão contra você, mas não o vencerão, porque eu estou com você para te livrar. Ministra para quem está do teu lado, aperte a mão, Senhor, que tiver liberdade, abraça e lembre ela: Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Deus os abençoe. Meu amado irmão Edenilson, eu não sei se um dos pastores, não sei para quem eu devolvo o microfone. Que Deus os abençoe de forma tão especial.